Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompertCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franco e hoje eu quero falar com vocês de um assunto interessante. Como que às vezes um ano bom pode se tornar um ano seguinte muito ruim. E aí eu vou fazer algumas simulações para ficar um pouco mais fácil vocês entenderem e depois eu vou chegar no valor aqui do lado do mercado mesmo, entrando aqui nas finanças do Brasil, por exemplo. Então vamos pegar como exemplo, começando aí, com uma pessoa que vai lá, ganha um bom dinheiro, né, por causa de uma rescisão, então financeiramente falando, ela entra ali um grande fluxo de caixa para ela e ela vai lá e começa a fazer suas compras, organiza sua vida inteira, mas como ela acabou sendo desligada, ela acabou ficando sem renda depois, e aí até ela ser recontratada, vamos dizer que demora 6 meses para ela ser recontratada, o fluxo de caixa dela dos outros 6 meses foi bem baixo. Se ela gastou tudo lá atrás, o ano anterior dela acabou ela se organizando, deu para se organizar por causa da liberação de FGTS, liberação de tudo, todos os dados, todos os valores retidos, mas no ano seguinte que ela ficou sem um emprego, gerou um outro problema e aí a bola de neve começa a crescer novamente. Então, é complicado, né? E aí a gente falando assim, um ano bom financeiramente, claro que ser desligado não necessariamente foi bom, apesar que pode ter sido que ela tomou uma decisão, né, combinou lá de ser desligada com a sua empresa, né, porque ela queria empreender, e pode ser que o volume de negócio dela do ano seguinte não deu certo. A mesma coisa pode acontecer, você tem um ano muito bom, né, de sua empresa está faturando muito bem, você vai lá, faz um investimento muito grande com base naquele faturamento, no ano seguinte não vem, então aqui a sua expectativa não se concretiza e aí você gerou um grande problema por conta do investimento que você fez no ano anterior. E isso pode ser um problema também. E aí a gente traz agora um exemplo mais fácil das pessoas entenderem, né, que é mais prático, né, para o dia a dia. A gente pega, por exemplo, no futebol, o Galo, né, meu time, teve um ano de 2024, se a gente olhar friamente, um ano bom, foi campeão mineiro, chegou no final da Copa do Brasil, chegou no final da Copa da Libertadores, que é muito difícil fazer isso, né? São só 2 times que chegam na final desses 2 campeonatos. Só um time é campeão, ou chegar no final do campeonato estadual. Apesar que o campeonato estadual não vale grandes coisas, mas isso é outra história. E, obviamente, no Campeonato Brasileiro acabou ficando ali no meio da tabela, né? Então não foi muito bom no Campeonato Brasileiro, mas foi muito bem na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. O grande problema é que, ao não conquistar o título, e ao ter um desempenho razoável, né, para baixo, né, no Campeonato Brasileiro, isso fez com que o ano de 2025 dele seja um ano ruim. Por quê? Porque ele não vai ter a competição da Libertadores para participar. Então, apesar desse ano ter sido bom, ele gastou todas as fichas de uma coisa que não se concretizou, e aí o ano seguinte fica ruim. E aí agora a gente entra para o Brasil. O que eu quero dizer? O Brasil, a gente está tendo aí um PIB crescente, né? Então, uma expectativa do PIB nosso para 2024, está pegando aqui na pesquisa Focus dessa semana, está uma alta de 3,22% para 2024, que é um PIB razoavelmente bom, né? Mas quando a gente já pega a expectativa para o ano de 2025, já passa para 1,95. Então, uma queda bem substancial de crescimento de PIB de um ano para o outro, tá? Então a gente vê essa situação, mas por que isso? Bom, a gente tem que entender alguns fatores anteriores que fazem com que o PIB desse ano seja muito bom, mas que podem levar o PIB do ano que vem a um problema maior. Como, por exemplo, né, a gente tem um crescimento muito grande da dívida, né? Se a gente pega nos últimos 2 anos, a gente teve um crescimento de 7 pontos percentuais da dívida, então estamos atingindo, né, a dívida bruta está em cerca de 78,6% aí do PIB, né? Então é um crescimento muito grande. Se a gente parar para pensar maior do que isso aí, a gente esteve só logo após a pandemia, que chegou a bater 87,7%, mas se a gente voltar em janeiro de 2015, a gente estava em 57,2% do PIB. Então acabou-se o espaço, está acabando o espaço para poder o Brasil se endividar, ou seja, contratar, porque eu já falei disso em outros vídeos, né? Quando a gente faz uma dívida, a gente está contratando o PIB do ano que vem para agora. Então você está puxando ele, está adiantando ele, para chegar lá na frente não tem, porque o dinheiro que está entrando hoje vai ter que ser usado para pagar a dívida lá na frente. Então o seu fluxo vai acabando ali.
A gente tem também um outro fator muito interessante, que é muito positivo, né, que é a queda do desemprego, que saiu aí de 14,9% em março de 21 para 6,2% agora em outubro de 24. Então a gente está numa queda muito grande do desemprego, mas o que isso acontece? Isso significa o seguinte, que mais pessoas estão no mercado de trabalho, né, ou recebendo alguma quantia que não necessitam que ela entre no mercado de trabalho, porque vai depender do caso a caso, mas no caso do Brasil especificamente, tem mais pessoas no mercado de trabalho, então isso é muito bom, mas quanto mais gente no mercado de trabalho, mais dinheiro está entrando, maior a inflação. E a inflação nossa é algo que está bem complicado, né? A gente volta na pesquisa Focus e vê a previsão de inflação desse ano já está para 4,70, né? Então acima do teto, né? Cada vez mais, 4,71 para falar a verdade, e 2025 já está em 4,40 a expectativa também. Então está complicado, não está fácil. E quando a gente continua nas análises, vai olhando mais a fundo, a gente vê, por exemplo, a arrecadação federal ainda batendo recordes, então, ou seja, mesmo a receita só vem batendo recorde, receita de arrecadação, mas o déficit fiscal para 2024 continua com uma expectativa muito ruim, né? O mercado continua com umas expectativas de que a gente vai ter aí problemas fiscais grandes e preocupações em relação até a cumprir as metas do arcabouço fiscal. O governo fez uma contingência, né, para poder resolver desse ano, para poder ficar dentro do limite, e aí a gente vai trabalhar para ficar no teto do limite do quanto pode gastar. A gente deveria sobrar, ter superávit, mas a gente vai ter um déficit dentro do limite máximo, né? Então, se a gente vai pegando todos esses fatores, a gente vai vendo que talvez a gente está tendo algumas coisas positivas em termos econômicos, né, como o PIB, nesse ano de 2024, mas com uma expectativa de que 2025 seja um ano mais difícil e, dependendo do que acontecer, 2026 também. Por isso que eu falo muito que as decisões tomadas em um ano, elas impactam muito anos posteriores, em alguns momentos para frente, né? Então, principalmente em termos de governo, a gente acaba vendo muito isso. O que foi feito por um governo, às vezes ele vai refletir no próximo só. E às vezes isso é positivo, às vezes isso é negativo, e aqui não estou querendo entrar nesse caso. Mas o ponto é a gente entender que estamos passando por um momento que a gente está tendo uma inflação já muito alta, né? Lembrando que a inflação do IPCA, ela é uma que mede tudo, né? Então uma cesta completa, mas não necessariamente ela é a inflação sua, né? Então, principalmente quando a gente pega a inflação de alimentos, tem sido muito mais alta, né? Então, um ponto importante. E aí a gente vai pegando e vai sentindo quanto que isso pode impactar para o ano seguinte. Então, a gente está já para entrar em 2025 e a expectativa é que tenhamos um ano cada vez mais difícil. Então, é muito importante a gente entender que um ano bom, né, não faz com que o próximo ano seja bom também. E às vezes, dependendo da forma que esse ano foi, e esse se torna bom, né, você pode estar prejudicando aí o ano que vem. Então, vamos falar assim, voltando no Galo, por exemplo, às vezes, se o Galo tivesse ali ficado nas quartas de finais da Libertadores e nas quartas de finais da Copa do Brasil, conseguiria ter priorizado um pouco melhor o brasileiro e conseguiria aí, talvez a classificação para a Libertadores do ano que vem, de forma a permitir que o ano de 2025 fosse um pouco melhor. Na média dos 2 anos, talvez, pode até ser que seja a mesma coisa, mas talvez um ano um pouco melhor, com uma chance um pouco maior de ter um retorno de longo prazo mais interessante. Então, vamos tentar ter um pouquinho de consciência na hora das decisões, né, nossas, principalmente do nosso dia a dia, entendendo que a gente trabalha sempre pensando no longo prazo e que não vale a pena a gente puxar muita coisa que está para o ano que vem para esse ano, porque senão a conta depois, quando chegar, vai ficar complicado. E aí, só para finalizar, é isso que eu falo sempre daquele boleto do Eu Futuro, que é para você pegar, né, e guardar alguma coisa para o futuro, porque você sabe que um dia você vai precisar, e aí é bom de ter de onde tirar. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.